Olá, pessoal, vamos falar um bocadinho sobre a próstata. A grande maioria das pessoas, pelo menos metade delas, acima dos 50 anos, tem sempre uma alteração ou outra na próstata. A próstata está por debaixo da bexiga, a rodear um canal urinário, e por isso é que quando ela aumenta, comprime este canal urinário e surgem aqueles tais sintomas que as pessoas muitas vezes se queixam, que é dificuldade a começar a urinar, têm muita urgência em urinar e se não vão naquele momento têm incontinência urinária, por vezes urinam às pinguinhas. Isso acontece porque a próstata está a rodear esse tal canal urinário em que faz com que aperte e constrinja aquele canal urinário. Agora, o que é preciso percebermos? Qual é a função da próstata? A função da próstata são duas partes principais. É composta por tecido muscular e tecido glandular. O que é que isto quer dizer? Significa que a próstata serve para ajudar, por exemplo, a ejacular, a libertar, por exemplo, neste caso, a esperma, ou, por exemplo, neste caso, como o tecido glandular produz um líquido, um fluido prostático, que também se mistura, neste caso, com sêmen, neste caso, com a esperma. Portanto, o objetivo principal da próstata é, como o tecido glandular, em que produz algo, principalmente estes fluidos, mas também funciona como tecido muscular que ajuda na libertação deste tipo de fluidos. Agora, o que é preciso perceber? A próstata é o órgão no nosso corpo que concentra mais zinco. Ouve-se muito falar que o zinco faz bem à próstata e não é o caso. A próstata tem mesmo muito zinco. Para vocês perceberem, uma próstata normal que não está aumentada, e já agora, uma próstata é do tamanho praticamente de uma castanha, de uma noz dentro disso. Normalmente tem cerca de quê? Não chega a 1 miligrama, ou seja, 744 microgramas. É quase como se fosse 1 miligrama. Uma próstata aumentada tem metade do zinco. E uma próstata em situação de prostatite, de uma infecção, por exemplo, a concentração de zinco ainda é mais baixa. Lembrem-se que o zinco ajuda muito do ponto de vista de infecções e do sistema imunitário. Uma próstata aumentada com cancro tem 1/4 da dosagem normal de zinco. E só por aí vocês conseguem perceber a importância que tem o zinco na saúde da próstata. Agora, porquê que o zinco é tão importante? A próstata, o aumento da próstata acontece ao longo da idade. E ao longo da idade, à medida que nós vamos envelhecendo, os níveis de testosterona vão baixando. E a confusão muitas vezes que as pessoas criam é, se à medida que vamos envelhecendo, e a próstata é sensível à testosterona, se a testosterona vai baixando, porque é que a próstata vai aumentando? É por vários motivos. E um deles é que existem dois tipos de testosterona e temos outro hormônio que chamamos que é o estrogênio. E muitas vezes o que é que acontece? Não é só uma testosterona que faz com que ela aumente quando ela está em muita concentração, que é o que nós chamamos que é a dihidrotestosterona. A testosterona normal está tendencialmente mais baixa, mas a dihidrotestosterona está mais alta. E isto acontece porquê? Por causa de uma enzima que faz com que haja a conversão da testosterona que está baixa naquela que faz com que a próstata aumente. E muitas coisas que se usam a nível de suplementação ou mesmo até a nível de medicação são inibidores então dessa tal enzima que faz com que haja essa conversão. O zinco é um natural inibidor desta enzima. Claro que não funciona da mesma forma, por exemplo, que um medicamento, mas consegue apoiar a próstata a fazer com que ela não aumente com tanta facilidade, mantendo sempre os níveis de testosterona normais, mas sem fazer com que a outra aumente. Agora, tudo o que seja inibidor daquela enzima, claro que vai ajudar bastante. Seja, por exemplo, o zinco, seja, por exemplo, determinadas plantas, por exemplo, o óleo de abóbora, o extrato de urtigo, a ameixa africana. Todos estes são nutrientes, por exemplo, que vocês encontram no Prostalib. O Prostalib é um natural e inibidor desta enzima. E por isso é que há tantas pessoas que sentem-se bem com o Prostalib a nível de próstata. É por causa deste efeito que tem a inibir a conversão da testosterona para aquela. A primeira pergunta que vocês colocam é: porquê que normalmente temos uma baixa de zinco no nosso corpo? O magnésio e o zinco é daquelas coisas que as pessoas têm mais baixas. Isso e o ferro. E a baixa de zinco pode acontecer por várias questões. Ou há uma toma de protetor gástrico que baixa a absorção de zinco, ou não consumimos, por exemplo, carne suficiente,
A carne vermelha tem uma grande concentração de zinco, ou temos também um problema a nível do estômago, ou consumimos demasiados cereais, ou a pessoa consome álcool, por exemplo, ou a pessoa, por exemplo, tem picos de insulina, faz muitas refeições ao longo do dia e isso em conjunto com o stress baixa os níveis de zinco, e por isso é que se fala que o jejum intermitente ajuda a quê? A preservar os níveis de zinco. Porquê? Porque ao baixar a resistência à insulina, ajuda a quê? Ajuda não só a melhorar o esvaziamento do estômago, mas também a baixar esta insulina que faz com que os níveis de zinco estejam mais presentes. Portanto, daí vocês perceberem então porque é que o zinco atua na próstata. Mas o Prostalib é um suplemento muito, muito bom que reúne um bocadinho estes inibidores todos para fazer com que ela não aumente com tanta facilidade ao longo da idade.